Olá, bem-vindo! Olha, hoje nós vamos falar sobre orgânicos, biodinâmicos e naturais. Esse segmento que mais cresce hoje no mercado vinho, especialmente entre os jovens, mas que tem muita gente falando muita coisa equivocada aí. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, se você chegou agora, eu peço que você deixe o seu like aí, que isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo no canal, toda vez que tiver um vídeo novo, acende essa luzinha aí e você é avisado. E você também pode compartilhar, vamos compartilhar o conhecimento e a cultura do vinho. Bom, gente, a primeira coisa importante, antes de falar sobre esse tema, é a gente voltar um pouquinho na história da humanidade para entender exatamente o que aconteceu na agricultura e por que hoje existe essa dissociação de vinhos convencionais e os vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. A população do planeta teve um boom extraordinário. Para vocês terem ideia, no ano de 1800, a população do planeta era de 1 bilhão de pessoas. Mas em 1900 ela tinha dobrado, foi para 2 bilhões de pessoas. Em 2000 já eram 6 bilhões e hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas. E o pior, nós não sabemos ocupar o planeta adequadamente com inteligência. É tudo superconcentração e uma coisa desordenada. O que acontecia nesse cenário? No início do século passado, quando a população havia dobrado de tamanho, havia um certo medo na população de que iria faltar alimento para a população, que não ia ter alimento para todos, porque, como se sabe, para uma planta crescer, você precisa fixar o nitrogênio nas raízes das plantas. Se isso não acontece, a planta não vai para frente. E como é que se fixava o nitrogênio nas raízes das plantas? Tinham 2 caminhos. O de plantações misturadas de gramíneas e leguminosas, que é o nome que se dá ao feijão, a soja, milho, cevada, aveia, arroz, centeio, trigo, essa coisa toda, e os raios da chuva. Quando tem raio de chuva numa plantação, ela tem o poder de fixar o nitrogênio nas raízes das plantas. Isso acontecia com qualquer cultivo. Então, o que aconteceu? Nessa ocasião, apareceu um gênio chamado Fritz Haber, um cientista alemão que conseguiu a síntese do amoníaco. Isso foi em 1918. Isso permitiu o desenvolvimento do adubo químico. O adubo químico, como se sabe, é o tal do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Isso dava um estresse na planta, porque ele é basicamente sal e a planta, para sobreviver àquele sal, ela reage e acaba produzindo muito. Então houve um sucesso incrível, com produções crescendo. Porém, o que aconteceu? Os fertilizantes químicos causaram um desequilíbrio na natureza. A agricultura ficou desequilibrada, surgiram as ervas daninhas, as pestes e os fungos. A indústria química, obviamente, adorou isso porque ela respondeu com mais produtos, herbicidas, pesticidas e fungicidas. Bom, o que acontece? A evolução disso em 100 anos nos levou a ter hoje 348 produtos químicos usados na agricultura, gente. O Brasil é o maior consumidor de produtos químicos para a agricultura no mundo. Isso tem a ver também com aplicação em grandes quantidades e desperdício. Mas o fato é que 30 desses produtos são banidos em todo o mundo e aqui se usa tranquilamente. O modelo que se escolheu da monocultura na produção de volume e da comida industrial tornou o homem dependente da indústria química. Esse é o nosso cenário atual. Criaram-se os transgênicos, diminuíram as diversas variedades de produtos. Para vocês terem ideia,
O National Center for Genetics Research Preservation do Colorado, nos Estados Unidos, fez um levantamento das variedades de produtos agrícolas que existiam em 1903 e comparou com o que era disponível em 1983. Eu não achei esse estudo atualizado, eu gostaria muito, se alguém tiver, me indicar isso, porque é uma coisa assustadora. Imagine, em 1903 existiam 544 espécies de repolho, em 1983 apenas 28. Alface eram 498 espécies, em 83 36. Rabanetes tinham 463 espécies, em 83 79. Ervilha, então, tinham 408 espécies, e em 83 apenas 26. O tomate, gente, tinham 408 tipos de tomate em 1903, em 1983, 79. O milho tinha 307 espécies, caiu para 12 em 1983. E assim foi. Eu acho isso uma coisa simplesmente assustadora. Bom, por que eu estou falando isso? Porque no mundo do vinho aconteceu a mesma coisa. Depois de 9.000 anos do homem fazendo vinho, sempre da mesma forma, em menos de 6 anos, o mundo do vinho mudou. O vinho que a cada ano apresentava um estilo, que mostrava o seu terroir, que refletia o que tinha acontecido naquele ano, naquele lugar, que mantinha o seu sotaque, que era sincero, passou a ser controlado e padronizado ao gosto do consumidor. Hoje o mundo vive praticamente dividido entre os vinhos convencionais e os vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais. Mas é importante deixar claro uma coisa aqui. Há vinhos bons e ruins, sejam os convencionais, sejam os orgânicos, biodinâmicos e naturais. Não é que um é bom e o outro é ruim, não existe isso, como também todos os recursos que são tecnológicos e químicos que são disponíveis hoje no mercado, não é verdade dizer que todos os vinhos convencionais lançam mão deles. Isso é injusto e uma desinformação total. Mas enfim, os vinhos convencionais, de um modo geral, são vinhos que vêm de vinhedos convencionais, com o controle total do enólogo. O enólogo tem um ambiente quase que asséptico para ele gerenciar aquilo, normalmente em função de produções de volumes grandes, usa o SO2 tanto antes como durante a fermentação, como no engarrafamento, normalmente são de leveduras selecionadas e lançam mão de insumos enológicos. Os vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, cada um tem regras diferentes. Os orgânicos, por exemplo, são vinhos cujas uvas vêm de vinhedos que não usam produtos químicos. No Brasil, a vinificação é livre, mas na comunidade europeia, já desde 2012, são criticados também, são proibidos nessa categoria de vinhos. Lá eles chamam de bio de biológico, biologique, e não de biodinâmico, não pode confundir. Biológico lá é orgânico. E na comunidade europeia, desde 2012, práticas como concentração de resfriamento, desalcoolização, eliminação do dióxido de enxofre por processo físico e coisas assim são proibidas. Aqui no Brasil não, a vinificação pode ser usando insumos, fazendo o que quiser, é só observado a origem das uvas de vinhedos orgânicos. Os vinhos biodinâmicos são um passo muito à frente. Eles nasceram mais ou menos na mesma época do Fritz Haber, mas pelas mãos de um outro gênio. Eu estou falando do Rudolf Steiner, que viveu de 1861 a 1925. Ele é o pai da medicina antroposófica, da escola Waldorf e da agricultura biodinâmica. A biodinâmica parte do princípio de que a Terra recebe vida porque é um membro do sistema solar. Se você isolar a Terra do sistema solar, praticamente tudo vai morrer, porque a vida tem um equilíbrio. Biodinâmica é vida em movimento, equilíbrio.
E doença é simplesmente um desequilíbrio disso. É muito interessante isso e um estudo muito profundo. Nesse equilíbrio, inclusive, cada planeta tem uma função e uma influência na vida da Terra, e especialmente para as plantas. E para cada caso há um preparo específico, porque a confluência dos astros, porque nós estamos falando de astronomia e não de astrologia, cada astro tem a sua influência e a sua característica de energia sobre os reinos na Terra, sejam animais, minerais, vegetais, porque são rotações diferentes. A gente não pode imaginar que a Lua, que é o que a gente tem de mais perceptível como influência nas marés, nas seivas das plantas e tudo mais, seja o único astro a fazer alguma influência sobre a vida na Terra. Isso seria uma ignorância. E cada astro tem uma rotação diferente. Enquanto a Lua demora 28 dias seu ciclo, Saturno demora 30 anos. Nós não sabemos nada disso. E a biodinâmica mostra que 94% da matéria seca de uma uva, ela vem da fotossíntese, não é da terra. Imagina isso, que maluco. E eles então pregam o quê? Que o seu ambiente tem que estar equilibrado e saudável para poder assimilar direito essa fotossíntese. Para isso, os vinhedos devem ser isolados dos vizinhos com uma proteção natural de florestas ou de bosques, enfim, de plantações. E todo esse trabalho da biodinâmica, os preparos, tudo que é feito no vinhedo tem que ser feito antes da florada, porque depois da florada não tem mais nada para se fazer, só na outra safra. Por isso que aquele Nicolas Joly, que é um gênio aí da biodinâmica, lá em Savenier, dos vinhos Clos de la Coulée de Serran, ele costuma dizer que a enologia moderna só existe para corrigir os erros cometidos no vinhedo, porque um vinhedo que tem diversidade de flora e de animais, que tem diversidade de cultivos, criando o seu próprio ecossistema, trabalhado com tração animal para não compactar a terra que precisa de respiração e tudo mais, é um vinhedo inimitável, tem personalidade e não pode dar errado. Eles, inclusive, fazem fertilizantes e preparados biodinâmicos específicos para cada necessidade. Usam muito a sílica como captação e difusão energética, e para cada necessidade tem uma receita, chegando a detalhes como os tipos de estrume, por exemplo. For problemas com raiz, o preparado é feito com estrume de porcos. Os de folhas são feitos com estrume de cabras e assim por diante. Há muito conhecimento atrás disso. E eles costumam fazer esse preparado e enterrar num chifre de vaca, que foi estudado a sua captação energética pelo Rudolf Steiner, e isso é enterrado nos vinhedos de um equinócio ao outro. A ciência ridiculariza isso por não ter uma explicação. O fato é que nesse período esses preparados ficam 80% mais potentes do que o mesmo preparado que não foi enterrado no chifre da vaca nesse período, de um equinócio ao outro. Vai explicar. A ciência prefere ridicularizar porque não sabe explicar. Mas eles também não sabem explicar a paixão. Acredito que os cientistas também se apaixonam, mas não sabem explicar o porquê, não é verdade? Eu gosto sempre de provocar a ciência com isso. Bom, eles depois fazem também a dinamização desses preparados, que consiste no quê? Girar incessantemente esses preparados diluídos em água num determinado sentido, e depois de 1000 vezes, 10.000 vezes, assim por diante, isso é revertido rapidamente. Os estudos de biodinâmica mostram que isso potencializa o preparado, que depois é espargido nos vinhedos para cumprir seu papel de religação e facilitação de captação de energia da fotossíntese. Bom,
É preciso muito conhecimento para se praticar a biodinâmica, conhecimento da astronomia, das plantas medicinais e de todo o tratamento necessário. Pesquisas recentes estudaram as notas dos críticos famosos de vinho de vários anos e descobriram que havia notas mais altas para vinhos biodinâmicos do que outros vinhos. Um trabalho muito interessante que eu achei notável, porque mostra a autenticidade desses vinhos que são inimitáveis, são vinhos saudáveis, puros e normalmente eles são mais sutis, têm mais tipicidade, mais longos, mais finesse, e além de reproduzir com fidelidade o local e o ano que tiveram. Bom, para terminar de biodinâmicos, eu queria convidar você a fazer 2 testes. Se você tem dúvida, você abre um vinho biodinâmico e um vinho convencional. Aí você pega o biodinâmico e vira uma taça inteira dele. Depois tente fazer isso com o vinho convencional. Você vai ver que dificuldade que é. O outro teste é o seguinte: abra os 2 vinhos e deixe uma semana ele ali na mesa da sua copa e depois de uma semana você vai experimentar os 2. O biodinâmico vai estar um vinho excepcional e o outro vinho vai ter simplesmente morrido. Faça esse teste. Bom, os vinhos naturais são vinhos que surgiram lá na época dos beatniks, final dos anos 60, pelas mãos de um estudioso chamado Jules Chauvet. O Jules Chauvet, ele era um pesquisador e professor e era também o enólogo do La Chapelle de Guinchet, no Beaujolais. Ele era um grande estudioso das fermentações e ele estudava a coisa do SO2, achava que não se devia usar SO2. O SO2, que é o anidrido sulfuroso, que é o enxofre, ele já era conhecido desde antes de Cristo pela humanidade e era muito usado medicinalmente. Os mais antigos aqui devem lembrar que a gente tinha em casa para curar torcicolo um tubo de enxofre amarelo que você fazia uma massagem no pescoço e aquilo acabava com o seu torcicolo. Nunca mais vi esse produto. Enfim, os próprios romanos usavam já, lá no ano 100 e pouco, 200 e pouco, usavam o enxofre para higienizar as barricas, que na época eram usadas apenas para transporte do vinho, mas eles higienizavam queimando o enxofre dentro. E depois, lá pelo ano 1487 apenas, é que na Alemanha alguém resolveu pegar uma pedra dessas de enxofre e jogar dentro de um tonel de vinho para ver se ele duraria mais, porque até Pasteur ninguém sabia como conservar o vinho. E isso funcionou e a partir de lá veio sendo sempre usado. É importante dizer também que esse anidrido sulfuroso, SO2 e NS220, tudo isso é um enxofre, ele passou a ser produzido industrialmente junto com os fertilizantes químicos no início do século passado. Até então era sempre usado o enxofre natural, que aliás os biodinâmicos recomendam que, se for acrescentar o SO2 no engarrafamento, que seja vulcânico. O Nicolas Joly inclusive faz uma queima desse enxofre vulcânico e capta parte dessa fumaça para engarrafar seu vinho. Um negócio excepcional. É importante saber também que o uso do SO2, que é muito criticado pela turma dos vinhos biodinâmicos e dos naturais, ele é usado antes da fermentação para matar bactérias, na fermentação e depois no engarrafamento para manter o vinho vivo, eles acham, né? Para dar mais vida longa ao vinho. Bom, isso por quê? Porque você, como eu tinha dito, o enólogo moderno, ele tem que ter controle na produção, ele não pode errar, ele produz milhões de litros, os acionistas querem aquele resultado. Então ele não pode correr o risco de uma fermentação não dar certo.
Então, o que que se faz? Com a aplicação do SO2, mata-se todas as bactérias que estão na uva, mas mata-se também as leveduras que estão na casca da uva e que são daquele vinhedo, daquele lugar que representam o resultado, o DNA daquele ano. Matando isso, você matou essa identidade. E dentro da vinícola, então, você tem o controle total e você, então, acrescenta você acrescenta as leveduras que precisa e tem, então, segurança no resultado do vinho que você está produzindo. É importante lembrar também que os vinhos naturais contêm sulfitos produzidos naturalmente como um subproduto da sua fermentação. É sempre abaixo de 50 miligramas por litro de sulfitos. Bom, então voltando ao Jules Chauvet, o Jules Chauvet era muito amigo do Marcel Lapierre. Marcel Lapierre, que é tio do Philippe Pacalet, inclusive casado com uma brasileira e que tem vinhos famosos, muito gostosos, é lá da região do Beaujolais. O Lapierre se convenceu de fazer os seus vinhos sem adição de SO2 e deu muito certo. Deu tão certo que o seu vinho de Morgon é uma das 11 apelações, uma das 11 AOC, uma das 11 denominações de origem do Beaujolais. Existe os crus de Beaujolais, que são vinhos excepcionais. Morgon é um desses crus. O Morgon do Lapierre foi um vinho que conquistou o mundo e você encontra em quase todo restaurante estrelado, um vinho famosíssimo. E outros se juntaram nisso, outros amigos da região que também eram produtores famosos, como o Jean Foyat, o Guy Breton, o Jean-Paul Tenevet, e assim eles eram até chamados de a Gangue dos Quatro. Juntou-se a eles também, não se pode esquecer, o grande Pierre Auvernois, lá do Jura, tá vivo ainda, uma figura excepcional que também faz seus vinhos dessa forma. Bom, eles fizeram enorme sucesso e a tendência vem crescendo, basicamente em defesa da originalidade e da autenticidade de procedência. Hoje, o movimento dos vinhos naturais envolve uma postura de vida. Ele, na verdade, é uma crítica ao vinho industrial e ao modelo agrícola escolhido pelo ser humano. O vinho natural defende a não interferência, pois o vinho acontece simplesmente, gente. O vinho é uma uva esmagada que a fermentação transforma os açúcares em álcool e gás carbônico. O gás carbônico desaparece na atmosfera e o vinho é engarrafado. Isso que é o vinho, e é isso que eles defendem. É importante saber também que, como eu disse anteriormente, eu queria reforçar isso, ao usar o SO2 na fermentação, você está matando não só as bactérias, como o DNA desse vinhedo e, consequentemente, do vinho. E depois o que aconteceu? Perdeu o sotaque, é como uma pessoa que não mostra mais a sua origem. Mas hoje a indústria permite você fazer o que quiser, você adiciona as coisas. Um enólogo hoje tem à disposição cerca de 400 produtos enológicos à sua disposição, gente. Enquanto que o vinho natural é o oposto disso. Essa coisa das leveduras, por exemplo, que foi descoberta em 1857 pelo pesquisador Pasteur, a pedido de Napoleão III, ele descobriu que eram as leveduras que faziam esse trabalho. E essas leveduras passaram a ser produzidas industrialmente, e inclusive com um acréscimo de aromas e de estilos. Foi em 1978 que os pesquisadores Heenen, Hicks e Fink descobriram isso e a indústria entrou com tudo nisso. Para vocês terem ideia, hoje existe mais de 300 tipos de leveduras à venda. O enólogo faz o estilo do vinho que quiser. Ele quer mais Bourgogne, tem a levedura para isso. Quer mais o estilo Piemonte, ele tem Nova Zelândia, Chablis, mais amanteigado,
mais herbáceo, mais floral, ele tem o que ele quiser. Ou seja, a indústria dá o terroir que se quiser, mas isso não é autêntico. Então, se falar em terroir, hoje quando um produtor vem falar de terroir e usa leveduras selecionadas, me desculpe, isso é apenas um apelo comercial, que aliás, como está na moda os vinhos biodinâmicos e naturais, todo mundo hoje fala isso, né? Bom, nos vinhos biodinâmicos e naturais é fundamental que a levedura seja nativa e o ideal é que a fermentação seja espontânea. A levedura nativa ou indígena, como se diz, você pode conseguir, mesmo que, porque o temor do enólogo é que a fermentação não aconteça. Esse é que é o temor dele, por isso que usando uma levedura selecionada, ela é muito mais potencializada e ela detona essa fermentação, mas ela mata todas as outras, porque ela ganha em reprodução e aniquila a influência das outras. Agora, você pode fazer a mesma coisa selecionando cachos do seu próprio vinhedo, daquele próprio ano, e fazendo o que se chama de pé de cuba, que é um concentrado de fermentação que você faz em separado, e quando as leveduras estão ali se multiplicando, você adiciona no seu tonel, na sua barrica, na sua cuba onde está fazendo o vinho. Isso é uma forma de lançar mão das leveduras selecionadas e fazer com as indígenas um vinho autêntico. Mas o ideal é que se faça o que se chama de fermentação espontânea. A fermentação espontânea, ela normalmente acontece com a influência do ambiente também, não é só as uvas e as leveduras do vinhedo. Quando ela é levada e esmagada, processada no ambiente da vinícola, ela tem a captação de todas as leveduras que estão naquele ambiente. Se você entrar, por exemplo, num vinhedo, numa adega da Borgonha ou dessas mais autênticas, mais tradicionais, você vai ver que ela tem as suas características. Ela tem uns fungos na parede, umas coisas que ninguém ousa mexer, porque ali está uma colônia de leveduras que faz parte do ambiente, faz parte daquele produtor, daquela personalidade. Tem ali coisas que são dele, os animais dele, o cachorro que anda por ali, ou o gato que anda por ali, o que ele faz por ali, ele próprio. Tudo isso transparece no seu vinho e tudo isso dá autenticidade. Bom, mas afinal qual que é a polêmica com o vinho natural? A polêmica principal é que já começa no nome. Se um vinho é natural, quer dizer que o outro é artificial? Não, não é correto, claro que não. Apesar de que eles são mundos bem distintos, mas não é correto você chamar um vinho convencional de artificial, porque a grande maioria, descartando os vinhos de grande volume, a grande maioria dos vinhos convencionais são vinhos que não usam todos esses pesticidas que se fala no vinhedo, que não usa todos os recursos enológicos artificiais que estão à disposição do enólogo, e são vinhos extraordinários, e de repente eles entraram na mesma bolsa de críticas, e isso não é correto, não é justo. Porém, são mundos diferentes. Enquanto o vinho industrial precisa desse ambiente asséptico, precisa do controle, porque o enólogo não pode errar, no vinho natural é o contrário, é o ambiente natural que está fazendo o seu trabalho. O enólogo está praticamente nas mãos da natureza. Mas a degustação talvez seja o ponto mais polêmico, porque esses vinhos eu não considero que são comparáveis. Nós fomos formados a analisar um vinho procurando seus defeitos, a partir de nota 100 e tirando pontos com os defeitos, quando na verdade degustar o vinho é exatamente o inverso disso. Você deve procurar as qualidades de um vinho. Os naturais costumam ter mais o que se chama de drinkability, ou seja, o vinho glu-glu, que é fácil de beber, que é gostoso, e normalmente eles têm traços de ácido acético, que é aquela coisinha do vinagre, ele tem sempre uma acidez diferente,
costuma ter toques do que se chama de Brettanomyces, que é o pessoal da cerveja adora e no vinho é considerado defeito. A Brettanomyces dá aquele cheirinho um pouco de suor de cavalo, uma coisa de estrebaria, uma coisa que quando é delicada é muito fina, quando está em excesso incomoda. Eles são muito fora do padrão, porém são vinhos sinceros e são autênticos, eles não foram manipulados para isso. Os convencionais não, são vinhos mais certinhos, mais redondos, mais macios, eles estão muito mais próximos da nossa formação, do nosso aprendizado no mundo do vinho. O problema é que eles ficaram todos muito parecidos, especialmente os de volume. É comum você pegar um vinho simples, pegar vários Cabernets ou vários Malbec e achar todos eles muito parecidos. Isso é coisa da enologia moderna. E depois nós temos que pensar o que é defeito e o que é qualidade. O vinho, na verdade, não tem que ser essa busca de defeitos baseadas em regras. Ele tem que ser a busca do seu prazer. E o que para alguns é defeito, para outros é qualidade. Um toque de brete, por exemplo, eu adoro. E para muitos descarta o vinho como um defeito. Agora, é muito importante a gente ressaltar que nesse momento existe muito modismo nesse assunto e, como todo modismo, aos aproveitadores, especialmente o pessoal ligado mais na venda, mais no comércio do vinho, do que no vinho ser uma expressão do terroir, seu modo de vida e o que ele gosta de fazer. Então, se vê muita gente chamando de natural um vinho que não é natural, dizendo que é biodinâmico quando não é. O vinho natural, ele deve, no mínimo, ser de uvas de vinhedos orgânicos. O ideal é que fossem vinhos biodinâmicos, porque a biodinâmica é a melhor forma de um vinhedo ser orgânico. Agora, é caro, precisa conhecer, precisa estudar pra caramba e é muito trabalhoso. Agora, muita gente compra uma uva convencional, de um vinhedo convencional, e depois vinifica sem intervenção nenhuma, sem acréscimo de nada, e chama de vinho natural. Desculpa, isso é vinho de fermentação natural, não quer dizer que seja um vinho natural. Precisamos separar essas coisas. E aí vem a questão dos certificados. Olha, gente, a minha sugestão é que você não deve se prender a certificados, porque existem inúmeros, eles custam caro para o produtor e até agora o que se vê é uma confusão nisso. Até os naturais criaram agora um certificado que é reconhecido pelo INAO, Instituto Nacional das Apelações de Origem, lá na França, e que exige diversas coisas, como colheita manual, as leveduras indígenas e tal, mas eles também já causam maior polêmica, porque, acredite se quiser, nessas exigências existe um item que é a respeito dos sulfitos. Ora, o vinho natural, a origem dele é justamente não ter o SO2, ele pode ter o sulfito, que é naturalmente produzido como subproduto da sua fermentação. Mas eles têm lá Van Méthode Nature Sans Sulfite Ajouté, que são os com até 30 miligramas por litro de SO2 total, e tem os Van Méthode Nature com 30 miligramas por litro de sulfite ajouté, adicionado. Ou seja, já criou uma polêmica, não tem sentido isso, eles permitirem se adicionar sulfitos. Aliás, existe um exagero enorme nessa coisa do sulfito. Muita gente fala, eu tenho alergia, me dá dor de cabeça, não sei o quê. Isso, na maioria das vezes, é uma coisa puramente psicológica, porque quem come um atum em lata, uma sardinha, qualquer produto em lata, está repleto de sulfitos. As frutas secas, como os damascos e tal, tem muito mais sulfito do que qualquer vinho pode ter. Então, essa coisa da alergia é um pouco de exagero. Portanto, a minha sugestão é que vocês conheçam o produtor, pesquisem sobre ele,
saibam do seu estilo de vida e como ele age, como ele pensa, como ele faz seu vinho. Os principais produtores que eu conheço não têm certificado algum. Basta citar um único caso, que é um dos vinhos mais famosos do mundo, mais caros do mundo, que é o Domaine de Romanée-Conti, que é biodinâmico desde sempre e não tem um certificado sobre isso. Ele vive da sua qualidade, da sua fama e da disponibilidade de oferta com uma demanda muito grande. E assim inúmeros casos. Para vocês terem uma ideia, que o certificado não é garantia de nada, a Demeter, que é considerado o principal certificador, existe escritório até aqui no Brasil, a Demeter da Alemanha permite a adição do SO2 nos vinhos alemães por pressão dos seus associados, que disseram que eles não vão mudar o estilo do vinho por conta das exigências do organismo, e eles cederam. Isso é uma coisa simplesmente absurda, que se você pegar um produtor radical é inaceitável. Portanto, o que adianta um selo? E o selo sempre traz um custo adicional e acaba virando um problema. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso governo, que eu sempre critico, o Ministério da Agricultura, que na minha opinião é todo voltado para a produção industrial, ele não reconhece, olha o absurdo, ele não reconhece um certificado estrangeiro. Um produtor francês, italiano, português, espanhol faz o seu certificado de que é orgânico. Quando chega aqui no Brasil, o governo exige que se faça um outro rótulo com o selo brasileiro. E para isso, o importador é obrigado a contratar um escritório para ir lá, acompanhar o trabalho e se certificar que o trabalho do produtor é realmente orgânico. Veja o absurdo disso. Graças a Deus, para biodinâmicos e para naturais não existe isso, porque eu acho que eles nem sabem que existe. Aliás, o mapa, se fosse na Borgonha, ele fecharia a Borgonha toda com o seu critério de boas práticas vitivinícolas, que eu colocaria entre aspas, porque de boas práticas não tem nada. Ela tem um controle industrial para que você mate a vida que chega do vinhedo e depois acrescente a vida que você quer industrialmente. Ela é toda voltada para a indústria do vinho. Isso é um pecado lamentável e que é um transtorno na burocracia e no custo do vinho. Bom, gente, era isso. Eu queria, antes de terminar, sugerir para vocês 2 vinhos de cada categoria para vocês experimentarem. O ideal é que vocês comparem com vinho convencional. Faça aí um grupo de estudos, pegue os amigos. Olha aqui, nos vinhos orgânicos, eu procurei vinhos, tem uma diversidade enorme nos bons importadores, mas eu peguei 2 vinhos que você encontra em supermercados. Um deles é o Adobe Syrah, custa R$ 63,80, você encontra em vários mercados. Eu estou indicando o site Puro Chile, que tem esse vinho a R$ 63,80. Você encontra no Pão de Açúcar também o Clube de Sommeliers, que agora tem orgânico, Clube de Sommeliers orgânico, a R$ 44,99, gente. Olha que fenomenal, abaixo de 50 paus. É um blend de castas, eles não dizem ali quais são as castas, mas é um blend de castas tintas. Queria, nos biodinâmicos, selecionei 2 vinhos para vocês, a grande oferta também nas boas importadoras, mas eu estou indicando o Clos Puy Arnaud 2005 na Mistral, custa R$ 662,78. Um vinhaço em Bordeaux, que as pessoas diziam que era impossível não usar produtos químicos na indústria do vinho, e agora está todo mundo, por questão de interesse de mercado, como eu falei no início, esse é o mercado que mais cresce, especialmente entre os jovens. Para você ter ideia, nos últimos 2 anos, esse mercado cresceu o dobro do que o mercado convencional. Ainda é uma fatia pequena, mas hoje cerca de 15% dos vinhedos da França ou são orgânicos ou biodinâmicos ou estão em conversão.
inclusive famosos chateaus de Bordeaux, viu, gente? Então, o mundo tem esperança, uma questão de, nem que seja por dinheiro, o ser humano vai salvar o planeta, nem que seja por interesse econômico. Então, experimente esse Clos Puyarnaud, que é fenomenal. Indico também um branco do alemão, do Clemens Busch, Ortswein vom Roten, Schiffer, Riesling, Trocken, 369,61 na Premium Wines. Nos vinhos naturais, eu queria indicar um vinho do Chile, que é o Cacique Maravilha, feito com a uva país, o Chacoli Petinette Rosé, sensacional. Você encontra na Sonoma por R$ 169,90 um vinhaço puro. Essa família do Cacique Maravilha é das mais tradicionais, faz há anos aquele vinho autêntico dos pequenos produtores. Indico ainda para vocês a Hacienda Agrícola La Mídia, o Michela. O Michela é de Montepulciano, Pecorino e Trebbiano. Custa 218 na Vinho Mix. Você vai muito bacana. Faça essa experiência, junte seus amigos e faça um trabalho mesmo. Estude o que é um vinho orgânico, um biodinâmico, um natural e compare com vinhos convencionais. Faça esse teste. É um programa divertido e cultural. Bom, era isso. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, peço que você deixe o seu like aí para nós, que isso nos ajuda. E você pode se inscrever. Você se inscrevendo, toda vez que tiver novidade, ative essa luzinha aí e você é avisado que tem vídeo novo. E vamos compartilhar, gente. Nós precisamos compartilhar o conhecimento e a cultura do vinho. É isso aí. Saúde!